Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak. Então, para entender o livro, você tem que entender o homem, certo? O autor. Então, vamos lá pro autor. Quem é o autor Ailton Krenak? Ele vem da aldeia dos Krenak, que fica no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Ele é indígena, falando sobre o problema dos indígenas. Esse livro é uma adaptação de 2 palestras e uma entrevista. Espanhóis, portugueses e ingleses saíram pelo mundo tomando terras que não eram suas, destruindo os povos originários. Os povos originários não sabiam ler e não professavam a mesma religião dos invasores. Então, nessa época, religião e monarquia governavam juntas. Religioso nem sempre está certo, né? Então, ali, a religião acreditava que os indígenas não tinham alma, que eles tinham que aprender a ler, que eles tinham que aprender a religião católica. Mas eles tinham outros saberes. O livro diz que não é preciso uniformidade na humanidade. Não precisa ser todos os povos iguais e acreditar nas mesmas coisas. Os povos indígenas, eles são chamados de subhumanidade. E daí vai falando sobre a organização dos indígenas, sobre a deteriorização do meio ambiente. Ninguém autorizou a acabar com a natureza. A mineradora está poluindo o rio lá que passa pelas terras dos Krenak. A exaustão da terra tem provocado as mudanças climáticas. Então, vamos ao resumo do livro, você entendeu o homem. Transformamos as pessoas em consumidores e não em cidadãos. José Mujica fala isso. Nosso tempo é especialista em criar ausências de sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Pregam o fim do mundo com uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. Daí vem o capítulo do sonho e da terra, que fala que são 250 povos indígenas e juntam 900 pessoas no total, que são os habitantes originais. Davi Copenaua é pajé e Yanomami e diz que o mundo acredita que tudo é mercadoria, a ponto de projetar nela tudo que somos capazes de experimentar. Antropoceno quer dizer, estamos exaurindo as fontes da vida que nos possibilitaram prosperar e sentir que estávamos em casa. Kre significa cabeça e Nak, terra. Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados. Nossa mãe terra está nos deixando órfãos. Ele fala para cuidar das montanhas e cuidar dos rios. E daí tem um outro capítulo. A humanidade que pensamos ser. O mundo não está acabando, ele afirma. A Mãe Terra deu uma viradinha. As mudanças climáticas nos chamam a atenção. A imagem do Pai nessa paisagem é sempre para depredar, detonar e dominar, em contrapartida com a Mãe Terra. Os laboratórios planejam com antecedência a publicação das descobertas em função dos mercados que eles próprios configuram para esses aparatos, com o único propósito de fazer a roda girar. Só conseguimos nomear o que experimentamos. Outro mundo possível, reordenamento das relações e dos espaços, de novos entendimentos de como podemos nos relacionar com aquilo que se admite ser a natureza, como se a gente não fosse parte da natureza. Qual é o mundo que vocês estão agora preparados para deixar para as gerações futuras? Você já se perguntou, você perguntou para as gerações futuras se o mundo que você está deixando é o que elas querem receber?
reclamamos do mundo que recebemos de nossos antepassados. Os quase-humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada da técnica do controle do planeta. E por dançar uma coreografia estranha, são tirados daqui por epidemias, pobreza, fome e violência dirigida. Antropoceno, como o evento que pôs em contato mundos capturados para esse núcleo pré-existente de civilizados, nos ciclos das navegações, quando se deram as saídas daqui para a Ásia, a África e a América. É importante lembrar que grande parte daqueles mundos desapareceu, sem que fosse pensada uma ação de eliminar aqueles povos. O simples contágio do encontro entre humanos daqui e de lá fez com que essa parte da população desaparecesse por um fenômeno que depois se chamou de epidemia, uma mortandade de milhares de seres. Para eles, o fim do mundo foi o século XVI. Hoje estamos vivendo o desastre do nosso tempo, ao qual algumas seletas pessoas chamam de antropoceno. A grande maioria está chamando de caos social, de desgoverno geral, de perda da qualidade do cotidiano nas relações, e estamos todos jogados nesse abismo. Ailton Krenak nasceu no Vale do Rio Doce, território do povo Krenak, onde a ecologia é afetada pela mineração. Organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. Contribuiu para a criação da União das Nações Indígenas. A Constituição de 1988 passou a garantir os direitos dos indígenas à cultura autóctone e à terra. Quanto tempo demorei para ler? Tipo 2 horas, 40 páginas. Tem em formato de e-book também na internet. Gostou do vídeo? Dá um like. O canal tem o cronograma de estudos Enem para você conhecer. Vou deixar o link na descrição. Até o próximo vídeo.